Depois de perder tudo, uma senhora se muda para a casa do filho em uma mansão luxuosa. Lá, é recebida com sorrisos frios, regras sutis e uma estranha sensação de exclusão. Logo, percebe que está sendo manipulada, medicada e silenciada aos poucos. Agora, precisa provar que está lúcida antes que a façam desaparecer por completo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol castigava a estrada de terra que serpenteava entre as colinas do sertão mineiro. Dona Iracema ajeitou o lenço na cabeça e apertou contra o peito a sacola de pano onde guardava com todo cuidado os pães de queijo que havia preparado na madrugada. Seus dedos, calejados por décadas amassando polvilho, tremiam ligeiramente enquanto o ônibus sacolejava pelos buracos da estrada. Ao seu lado, uma garrafa de plástico com café adoçado completava a oferta que levava para o filho. Há 3 anos não via Ricardo, seu único filho, que saíra do pequeno município de Espinosa, norte de Minas Gerais, para tentar a vida na capital paulista. A notícia de seu sucesso como empresário no ramo da tecnologia chegou primeiro pelos outros, vizinhos que viam fotos nas redes sociais, primos distantes que comentavam sobre o menino que deu certo. Depois, vieram as remessas de dinheiro, sempre acompanhadas de bilhetes curtos, cada vez mais formais e distantes. Próxima parada, São Paulo, Terminal Tietê, anunciou o motorista, arrancando Iracema de suas divagações. 22 horas de viagem separavam sua realidade daquela que estava prestes a encontrar. Enquanto descia do ônibus, ajustou o vestido simples de algodão florido que havia costurado especialmente para a ocasião. Na bolsa, além dos pães de queijo, carregava um vestido azul celeste, seu maior orgulho como costureira, que havia confeccionado para usar no casamento do filho, cerimônia para a qual não fora convidada. O endereço que tinha anotado num papel dobrado e redobrado levou-a até o Morumbi, um bairro que só conhecia de ouvir falar. Diante do condomínio de luxo, com suas grades imponentes e jardins impecáveis, Iracema sentiu o coração apertar. O porteiro, um homem de expressão severa, examinou-a de cima a baixo. "A senhora tem agendamento? Eu vim ver meu filho, Ricardo Menezes. Ele mora na casa 32. O homem franziu o senho, como quem duvida. "Seu nome está na lista de visitantes autorizados?" Iracema não entendia o que significava aquela pergunta. Na simplicidade de sua vida, as portas estavam sempre abertas para familiares. "Sou mãe dele, Dona Iracema." Após uma ligação tensa, onde Iracema percebeu sussurros do outro lado da linha, o porteiro finalmente permitiu sua entrada, mas não sem antes lançar-lhe um olhar de desaprovação. A casa 32 era, na verdade, uma mansão de 3 andares, com vidros espelhados e uma arquitetura que lembrava mais uma escultura do que um lar. Iracema parou diante da porta principal, ajeitando mais uma vez o vestido, sentindo-se subitamente inadequada. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Diante dela estava Priscila, a nora que conhecia apenas por fotos. Alta esguia com cabelos loiros perfeitamente alinhados em um corte reto, na altura dos ombros, trajava um conjunto de alfaiataria que parecia ter saído diretamente de uma revista. "Ah", disse Priscila, com um sorriso que não alcançava os olhos. "A senhora deve ser a mãe do Ricardo." Iracema sorriu, estendendo a sacola de pano. "Trouxe pão de queijo fresquinho. Ainda deve estar quentinho. Embrulhei bem antes de sair." O olhar de Priscila desceu para a sacola com uma expressão que misturava nojo e constrangimento. "Não precisava se incomodar", respondeu, sem fazer qualquer menção de pegar o presente. "Ricardo está em uma reunião muito importante. Não sei se ele poderá recebê-la hoje. A senhora deveria ter avisado que viria." Iracema sentiu como se tivesse levado um tapa. 22 horas de viagem, economias de meses para comprar a passagem, e agora estava ali, diante da casa do filho, sendo tratada como uma intrusa. "Vim de tão longe", murmurou, a voz falhando. "Só queria ver meu filho um pouquinho." Priscila olhou para os lados como se temesse que algum vizinho pudesse presenciar aquela cena. Após um suspiro irritado, deu um passo para o lado.
Entre, mas pela porta dos fundos. Não quero que a equipe de limpeza veja toda essa sujeira da estrada. Seguindo as instruções ríspidas da nora, Iracema contornou a mansão, pisando em pedras ornamentais que machucavam seus pés calçados em sandálias simples. A porta dos fundos revelou-se ser a entrada da área de serviço, onde Priscila a aguardava com expressão impaciente. Pode deixar suas coisas aqui, indicou um pequeno banco de madeira ao lado da lavanderia. E esses pães, bem, vou ver se a cozinheira pode fazer algo com eles. Sem que Iracema pudesse protestar, Priscila tomou a sacola de suas mãos e a entregou a uma funcionária com instruções sussurradas. A idosa viu, de relance, sua oferta sendo despejada diretamente na lixeira. A senhora pode esperar na área de serviço. Ricardo deve terminar sua reunião em algumas horas, talvez. Iracema assentiu, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Sentou-se no banco indicado, as mãos entrelaçadas sobre o colo, observando a funcionária que passava roupas e lhe lançava olhares compassivos. Horas se passaram. O céu começou a escurecer e nenhum sinal de Ricardo. Quando finalmente reuniu coragem para perguntar à empregada sobre seu filho, ouviu uma voz masculina vinda da sala. Era Ricardo. Mesmo sem vê-lo, reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Levantou-se de um salto, o coração aos pulos, e caminhou em direção à voz. Parou na soleira da porta, que separava essa área de serviço do interior da casa, hesitante. Através do vão, viu seu filho. Agora um homem de 30 e poucos anos, vestido com roupas elegantes que jamais imaginaria vendo-o usar. Ao seu lado, Priscila falava ao pé do ouvido, gesticulando em sua direção. É só uma senhora confusa, ouviu-a dizer. Provavelmente viu suas fotos nas revistas e inventou essa história toda. Já chamei um táxi para levá-la embora. Iracema sentiu o mundo girar. Como assim, confusa? Como sua própria nora podia mentir tão descaradamente? Deu um passo à frente, determinada a se fazer ver, mas Priscila foi mais rápida. Virou-se bruscamente e, ao notar Iracema, fechou a porta com um estrondo, deixando-a do outro lado. Minutos depois a porta reabriu. Mas não era Ricardo quem estava ali. Era a empregada com expressão consternada. Senhora, me desculpe. A patroa mandou avisar que o senhor Ricardo não poderá atendê-la hoje. Ela pede para que a senhora volte outro dia com hora marcada. Iracema sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede para não cair. Mas... ele sabe que sou eu? Sabe que sua mãe está aqui? A funcionária baixou os olhos, o desconforto evidente. Dona Priscila disse que vai explicar tudo a ele depois. O táxi já está esperando lá fora. Com o coração partido e lágrimas contidas, Iracema recolheu sua bolsa. A empregada, num gesto furtivo de compaixão, sussurrou. Volte amanhã de manhã. A patroa tem spa às terças. Sai às 9 e só volta depois do almoço. O senhor Ricardo trabalha em casa nas manhãs de terça. Iracema assentiu, grata por aquele pequeno ato de bondade. No táxi, deixou finalmente as lágrimas correrem enquanto observava a mansão ficar para trás. Não conseguia entender como seu filho, aquele menino que criara sozinha após a partida do marido, poderia permitir que sua própria mãe fosse tratada como uma estranha, uma intrusa. Naquela noite, hospedada numa pensão modesta no centro da cidade, Iracema tirou da mala o vestido azul celeste. Alisou cuidadosamente cada vinco, cada detalhe bordado à mão. Era seu tesouro, a materialização de um sonho, ver o filho casar-se usando algo feito por suas próprias mãos. Abraçou o vestido contra o peito e permitiu-se chorar até adormecer, decidida a não desistir. Amanhã seria outro dia. Amanhã veria seu Ricardo. A manhã de terça chegou com uma garoa fina, típica de São Paulo. Iracema acordou antes mesmo do despertador tocar, o coração acelerado pela expectativa do reencontro. Vestiu-se com simplicidade, mas escolheu sua blusa menos desgastada e penteou os cabelos grisalhos com esmero, prendendo-os em um coque baixo. Em seu rosto, tentou disfarçar com pó de arroz as olheiras profundas da noite mal dormida. Às 9h15, estava novamente diante dos portões do condomínio. Desta vez, outro porteiro estava de plantão.
Um senhor de idade próxima à sua, com olhar gentil e sotaque nordestino que a fez sentir-se menos deslocada. Bom dia, minha senhora. Em que posso ajudar? Vim visitar meu filho, Ricardo Menezes, da casa 32. O homem consultou o sistema, franzindo a testa. Não tenho nenhuma Iracema na lista de hoje. Por favor, ela implorou, a voz embargada. Sou mãe dele. Vim de Espinosa, no norte de Minas, só para vê-lo. Viajei quase um dia inteiro. O porteiro olhou para os lados, verificando se estava sendo observado, e então sussurrou. Conheço o senhor Ricardo. Homem correto, sempre me trata com respeito. Se a senhora é mãe dele mesmo, não posso barrar. Vou deixar a senhora entrar, mas não diga que fui eu. Com um aceno de gratidão, Iracema atravessou os jardins imponentes até chegar à casa 32. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Desta vez, ao invés de se dirigir à porta principal, seguiu direto para os fundos, lembrando-se da dica da empregada. Através da janela da cozinha, viu a mesma funcionária do dia anterior, que, ao notá-la, fez um gesto discreto indicando que entrasse. Dona Priscila saiu há pouco, informou em voz baixa. O senhor Ricardo está no escritório, segundo andar final do corredor. Ele não sabe de nada sobre ontem. Iracema agradeceu com um abraço rápido e seguiu as instruções, subindo a escadaria de mármore com passos hesitantes. Cada degrau parecia um desafio, não só pela idade, mas pelo peso das emoções que carregava. Quando chegou ao corredor indicado, viu uma porta entreaberta de onde vinha o som de teclas sendo digitadas rapidamente. Parou diante da porta, respirou fundo e bateu de leve. Marlene, já disse que estou ocupado. Deixe o café na mesa, por favor. Veio a resposta de dentro. Aquela voz, a voz do seu menino, agora um homem, fez com que lágrimas brotassem instantaneamente. Iracema empurrou suavemente a porta e entrou. Ricardo estava de costas diante de 3 monitores, digitando freneticamente. Seus cabelos negros, antes cacheados como os do pai, agora eram curtos e alinhados. Os ombros largos preenchiam uma camisa social azul marinho. Ricardo, chamou Iracema, a voz mal saindo. O homem virou-se bruscamente, os olhos arregalados em choque. Por um momento, ficou paralisado, como se estivesse vendo um fantasma. Então, lentamente, levantou-se. Mãe, perguntou incrédulo, o que a senhora está fazendo aqui? Não havia raiva em sua voz, apenas confusão genuína. Iracema deu um passo à frente, as mãos estendidas. Meu filho, quanto tempo? Ricardo pareceu despertar de um transe. Em 3 passos largos estava diante dela, envolvendo-a num abraço desajeitado, mas sincero. Iracema fechou os olhos, absorvendo aquele momento pelo qual esperara tanto. Por que não avisou que viria? Perguntou ele, afastando-se para olhá-la. Eu teria preparado tudo, mandado um carro para buscá-la na rodoviária. Iracema franziu a testa, confusa. Mas eu avisei, filho. Falei com Priscila há 2 semanas. Ela não te contou? Uma sombra passou pelo rosto de Ricardo. Não, ela não mencionou nada. Olhou para a mãe. Realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. A senhora está mais magra, e esses cabelos estão tão brancos. O tempo passa para todos, meu filho. Ela sorriu, tocando o rosto dele. Mas você está um homem tão bonito, tão bem-sucedido. Ricardo indicou uma poltrona e Iracema sentou-se, sentindo o conforto do estofado caro. Ele puxou uma cadeira, posicionando-se à sua frente. Como está a vida em Espinosa? A casa? Tudo na mesma, filho. Continuo costurando para as vizinhas, cuidando da horta. Seu quarto está do mesmo jeito que deixou. Uma mistura de culpa e nostalgia atravessou o rosto de Ricardo. Abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompido pelo toque do celular. Olhou para a tela, seu semblante mudando instantaneamente. É Priscila, disse, com evidente tensão. Atendeu, afastando-se um pouco. Foi amor. Sim, estou trabalhando. O quê? Não sabia. Sim, ela está aqui comigo. Iracema observava, sentindo a mudança no ar. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Ricardo respondendo cada vez mais tenso, apenas com monossílabos. Quando desligou, tinha o rosto pálido. Priscila está voltando para casa, anunciou. Ela parece surpresa por você estar aqui. Filho,
Iracema começou hesitante. Preciso te contar. Ontem eu vim aqui, mas... Antes que pudesse continuar, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Priscila entrou como um furacão, o rosto contraído numa máscara de falsa preocupação. Iracema! Que surpresa! Exclamou, com uma falsidade que apenas Iracema parecia perceber. Aproximou-se, dando-lhe beijos no ar próximos às bochechas. Por que não avisou que viria hoje? Eu teria cancelado meu compromisso. Iracema sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A mentira era tão descarada que não sabia como reagir. Mas eu avisei, repetiu olhando diretamente nos olhos da nora. Há 2 semanas, e ontem estive aqui. Ontem? Interrompeu Priscila com um riso forçado. Imagina, Ricardo não estava em casa ontem. Estávamos em um jantar beneficente até tarde. A senhora deve estar confundindo. Ricardo olhava de uma para outra claramente confuso. Iracema viu nos olhos do filho uma hesitação dolorosa. Ele queria acreditar na mãe, mas anos de manipulação por Priscila haviam construído um muro invisível. Ricardo, Priscila continuou, sua voz melíflua carregada de veneno. Lembra que te falei sobre aquela senhora que apareceu aqui semana passada, dizendo ser sua tia? Deve ser a mesma confusão. Iracema sentiu o sangue ferver. Como podia ser tão cruel? Tão calculista? Estava prestes a protestar quando Priscila deu o golpe final. Querido, lembra o que o médico disse sobre sua mãe? Sobre os episódios de confusão? Ela já tem uma certa idade. As palavras caíram como lâminas sobre Iracema. Que médico? Que episódios? Priscila estava insinuando que ela tinha problemas mentais? Não tem médico nenhum, protestou a voz trêmula de indignação. Ricardo, seu último telefonema foi há 3 meses e nem falamos sobre saúde. O rosto de Ricardo era uma máscara de dúvida e desconforto. Priscila aproximou-se dele, colocando a mão em seu ombro num gesto possessivo. Amor, vamos com calma. Sua mãe veio de longe, deve estar cansada. Virou-se para Iracema com falsa doçura. Por que não descansa um pouco? Marlene vai preparar o quarto de hóspedes. O quarto de hóspedes está em reforma, Ricardo corrigiu. Ah, é mesmo? Priscila fingiu surpresa. Bem, ela pode ficar no quarto de serviço por enquanto. É simples, mas confortável. Iracema sentiu o golpe, mas manteve a dignidade. Quarto de serviço. Era assim que a nora a via, como uma empregada, não como a mãe do marido. Qualquer lugar está bom, respondeu com a voz firme. Só quero passar um tempo com meu filho. Priscila sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. Claro, claro, Ricardo tem uma agenda muito ocupada, mas tenho certeza que ele vai arranjar alguns minutinhos para a senhora entre as reuniões. Minutinhos, como se o tempo com a própria mãe fosse uma concessão, um favor. Ricardo, parecendo finalmente despertar de um transe, interveio. Vou cancelar minhas reuniões desta tarde. Quero mostrar a casa para minha mãe. Talvez levá-la para conhecer o bairro. O olhar que Priscila lançou ao marido foi glacial, mas rapidamente transformou-se em um sorriso artificial. Que ideia maravilhosa, amor. Eu mesma farei companhia para sua mãe enquanto você termina suas obrigações da manhã. Iracema sentiu um arrepio. A última coisa que queria era ficar sozinha com aquela mulher. Mas antes que pudesse protestar, Priscila já a conduzia para fora do escritório, o braço em seus ombros como uma garra disfarçada de carinho. Vamos, Iracema. Vou mostrar onde a senhora vai ficar. Ah, e aquela sacola que trouxe ontem. Infelizmente tivemos que descartar. Ratos, sabe como é? São Paulo tem esse problema. A porta do escritório se fechou, e Iracema lançou um último olhar suplicante ao filho, que parecia dividido entre o dever de trabalhar e o desejo de proteger a mãe de algo que ele mesmo não compreendia completamente. O quarto de serviço era um cômodo pequeno e funcional, com paredes recém-pintadas de branco, uma cama de solteiro e um armário estreito. Pela janela basculante, podia-se ver apenas o muro alto que cercava a propriedade. Iracema sentou-se na beirada da cama, as mãos cruzadas sobre o colo, observando Priscila, que permanecia de pé junto à porta, como quem vigia um prisioneiro. Espero que seja adequado, disse Priscila, pronunciando a última palavra como se fosse um insulto velado.
Considerando suas origens, deve ser até luxuoso. Iracema ergueu o queixo, mantendo a dignidade. Minha casa em Espinosa é simples, mas limpa e honesta. Foi lá que criei seu marido sozinha, depois que Sebastião nos deixou. Um brilho perigoso acendeu-se nos olhos de Priscila. Ah, sim. O passado humilde que o Ricardo tanto se esforçou para superar. Ajeitou a pulseira de ouro no pulso magro. Sabe, Iracema, construímos uma reputação aqui. Ricardo é respeitado no mercado financeiro. Frequentamos os melhores círculos sociais. Entende o que quero dizer? Que meu filho tem vergonha de suas raízes, de sua própria mãe? A voz de Iracema tremia, não de medo, mas de indignação. Priscila deu um passo à frente, abandonando a máscara de polidez. Vamos ser diretas. Sua presença aqui é inconveniente. Ricardo superou aquela vida medíocre. Ele não precisa de lembranças constantes do quanto teve que lutar para chegar onde está. E eu não preciso que meus amigos saibam que minha sogra é uma costureira do interior de Minas. O golpe foi tão direto que Iracema sentiu como se tivesse levado um tapa. Respirou fundo, buscando forças em algum lugar dentro de si. Meu filho sabe disso? Sabe que você tem vergonha da mãe dele? Por um instante, algo parecido com incerteza passou pelo rosto perfeito de Priscila. Logo depois, recompôs-se. Ricardo e eu nos entendemos perfeitamente. Ele sabe que para manter nossa posição social, certos sacrifícios são necessários. Antes que Iracema pudesse responder, Marlene, a empregada, apareceu à porta com uma bandeja. Dona Priscila trouxe um café para a mãe do Sr. Ricardo. O olhar que Priscila lançou à funcionária era puro veneno. Marlene, quantas vezes preciso dizer que não é para interromper minhas conversas? Desculpe, senhora. Pensei que a mãe do patrão pudesse estar com fome depois da viagem. Havia uma insubordinação sutil no tom de Marlene que não passou despercebida a nenhuma das três. Priscila estreitou os olhos, mas limitou-se a dizer: deixe aí e volte aos seus afazeres. Ah, e prepare o almoço para 3 hoje. A senhora ficará conosco. Quando Marlene saiu, Priscila voltou-se para Iracema, recuperando o sorriso artificial. Bem, vou deixá-la descansar. Temos almoço ao meio-dia. Tente parecer apresentável. Com essas palavras, saiu, fechando a porta com um pouco mais de força que o necessário. Iracema deixou escapar o ar que nem percebera estar segurando. Só então notou que suas mãos tremiam. O café na bandeja exalava um aroma forte e convidativo. Ao lado da xícara elegante, um pão francês com manteiga, a refeição mais simples da casa, certamente reservada para a visita indesejada. Mas Iracema não se importou. Há muito aprendera que o orgulho não enche barriga. Enquanto comia, observava o quarto. Na parede oposta à cama, havia um pequeno criado mudo com uma fotografia emoldurada, a única decoração do ambiente. Levantou-se para examinar melhor e sentiu o coração apertar. Era Ricardo criança, com não mais de 5 anos, sorrindo com as bochechas sujas de barro, segurando um sapo nas mãos pequenas. Ao seu lado, uma Iracema mais jovem, com os cabelos ainda negros presos em uma trança, sorria com orgulho maternal. Como aquela foto tinha ido parar ali no quarto de empregados? Virou o porta-retratos e viu no verso, escritas com a caligrafia infantil de Ricardo: Eu e Mãe, primavera de 1995. Uma memória que, apesar de todas as tentativas de Priscila, ainda resistia naquela casa. A porta abriu-se sem aviso, sobressaltando-a. Era Marlene com expressão conspiratória. Dona Iracema, desculpe entrar assim. A patroa está no telefone, vai demorar. Queria lhe mostrar uma coisa. Tirou do bolso do avental um envelope amarelado. Isso chegou na semana passada para o Sr. Ricardo, remetente de Espinosa. Reconheci o nome da cidade porque minha prima mora lá. A patroa interceptou, mas eu salvei antes que ela destruísse. Com mãos trêmulas, Iracema pegou o envelope. Era de Dona Zulmira, sua vizinha e amiga de décadas. A carta estava aberta, mas o conteúdo parecia intacto. Um bilhete curto e algumas fotografias antigas. Querido Ricardo, dizia o bilhete com a caligrafia trêmula de Zulmira. Sua mãe nunca me pediu para fazer isso, mas sinto que é meu dever. Enquanto organizava minhas coisas,
encontrei estas lembranças de sua infância. Você foi tão amado, menino. E sua mãe ainda espera por notícias todos os dias. A saudade não mata, mas adoece a alma. Zulmira. As fotografias mostravam momentos diversos. Ricardo recém-nascido nos braços de Iracema, seu primeiro dia de escola, de mãos dadas com a mãe, uma festa de aniversário modesta, com um bolo caseiro, e a que mais tocou seu coração. Ricardo adolescente, usando com orgulho um colar de contas coloridas que ela mesma havia feito para ele. Ela não viu isso ainda, explicou Marlene, mas pegou outras cartas antes. Rasga, queima, já a vi fazendo isso várias vezes. Iracema sentiu uma mistura de gratidão e horror. Por que está me ajudando, Marlene? A empregada baixou os olhos. Minha mãe também está longe, no Piauí. Sei como é. Depois, com voz mais baixa. E a patroa? Não é boa pessoa. O senhor Ricardo merece saber a verdade. Antes que pudessem continuar, ouviram passos no corredor. Rapidamente, Iracema escondeu o envelope em sua bolsa. Marlene fingiu arrumar a cama quando Priscila apareceu à porta. O que está fazendo aqui ainda, Marlene? O almoço não vai se preparar sozinho. Já estou indo, senhora. Só vim buscar a bandeja. Quando a empregada saiu, Priscila avaliou o quarto com olhos críticos, detendo-se no porta-retratos que Iracema ainda segurava. Ah, vejo que encontrou uma relíquia arqueológica, comentou com sarcasmo. Deve ter sobrado de quando limpamos a casa para a decoração atual. Um descuido. Estendeu a mão, claramente esperando que Iracema entregasse a fotografia, mas a idosa apertou o porta-retratos contra o peito. É só uma lembrança. Não incomoda ninguém aqui no quarto. Por um momento, Priscila pareceu prestes a arrancar o objeto à força. Conteve-se, porém, ajustando o sorriso falso. Como quiser. Nosso almoço será servido em meia hora. Ricardo estará presente. Lançou um olhar avaliador à roupa simples de Iracema. Talvez queira... trocar de roupa? Tenho algumas peças que não uso mais, posso emprestar. O insulto velado era claro. Suas roupas não eram dignas da mesa de jantar. Iracema sentiu o rosto queimar, mas manteve a dignidade. Estou bem assim, obrigada. Estas roupas foram feitas pelas minhas próprias mãos. Priscila deu de ombros como quem diz, você quem sabe, e saiu. Iracema respirou fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro de si. Não era uma mulher de conflitos. Toda sua vida havia sido pautada pela conciliação, pela aceitação silenciosa das dificuldades. Mas agora, diante da crueldade calculada daquela mulher, sentia uma indignação que nunca experimentara antes. O almoço foi uma experiência tensa. A sala de jantar, com sua mesa de madeira nobre que acomodava 12 pessoas, parecia enfatizar o abismo entre a vida que Ricardo levava agora e suas origens humildes. Iracema sentou-se desajeitadamente na cadeira estofada, observando a quantidade absurda de talheres ao redor do prato de porcelana fina. Ricardo parecia dividido entre a alegria genuína de estar com a mãe e o desconforto de vê-la naquele ambiente. Fazia perguntas sobre Espinosa, sobre os vizinhos, mas sempre que a conversa ameaçava tornar-se mais íntima ou evocar memórias mais profundas, Priscila intervinha habilmente, mudando de assunto. E como vai a costura, Iracema? Perguntou Priscila, enquanto delicadamente cortava um pedaço de salmão. Ainda faz aqueles... como se chamam mesmo? Vestidos de chita? Algodão estampado, corrigiu Iracema calmamente. Sim, ainda costuro. Foi assim que sustentei seu marido, que paguei seus estudos. Ricardo remexeu-se na cadeira desconfortável. Mãe fazia milagres com aquela máquina de costura antiga, comentou com um sorriso tímido. Lembra daquele terno que fez para minha formatura do ensino médio? Todo mundo pensou que era comprado em loja. Um brilho genuíno de orgulho iluminou os olhos de Iracema. Passei 3 noites em claro para terminar aquele terno. Seus colegas todos de roupa de marca e você brilhou mais que todos. Por um momento, algo da antiga cumplicidade entre mãe e filho reacendeu-se. Priscila percebeu, e seu rosto endureceu. Falando em roupas, interrompeu. Estou doando aqueles seus trajes antigos, Ricardo. Aquelas coisas do interior, sabe? Já separei tudo para a caridade. O sorriso de Ricardo desapareceu instantaneamente.
Que trajes antigos! Aquelas camisas velhas, aquele terno marrom horrível que você guardava por sentimentalismo. Já não servem mais para nada. Nossa imagem precisa ser impecável, amor. Você mesmo sempre diz isso. Iracema notou a manipulação, o terno marrom, aquele que ela havia feito com tanto amor, sendo descartado como lixo. Filho, falou com voz suave, trouxe algo para você. Está guardado na minha mala. Priscila girou os olhos, impaciente. Por favor, Iracema, estamos almoçando. Seja lá o que for, pode esperar. Mas Ricardo, pela primeira vez, ignorou a esposa. O que trouxe, mãe? Um pão de queijo feito por mim do jeito que você sempre gostou. E, bem, também trouxe o vestido azul que fiz para usar no seu casamento. Nunca tive oportunidade. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Ricardo baixou os olhos para o prato, a expressão fechada. Priscila deu uma risada curta e desagradável. Casamento? Mas nós não a convidamos. A crueldade da afirmação fez com que até mesmo Ricardo erguesse a cabeça, chocado. Priscila. O quê? É verdade. Foi uma cerimônia íntima, apenas para pessoas do nosso círculo. Sua mãe não se encaixaria ali, Ricardo. Você mesmo concordou. Iracema sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para o filho, esperando, rezando, por uma negativa. Mas Ricardo apenas desviou o olhar, confirmando com seu silêncio a terrível verdade. Ele havia concordado em não convidar a própria mãe para seu casamento. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Iracema. Não era apenas a dor da rejeição, mas a constatação de que seu filho, aquele que carregara nos braços, que embalara em noites de febre, que ensinara a dar os primeiros passos, havia escolhido negá-la. Levantou-se da mesa com dignidade, as pernas trêmulas, mas a coluna ereta. Com licença, disse a voz rouca. Preciso descansar um pouco. Ricardo fez menção de levantar-se também, mas Priscila colocou a mão sobre a dele, detendo-o. Deixe-a ir, querido. Ela está cansada da viagem. Enquanto se afastava, Iracema ouviu Priscila sussurrar algo sobre drama e manipulação emocional. Voltou para o pequeno quarto de serviço, fechou a porta e, finalmente, permitiu que as lágrimas viessem. Sentada na beirada da cama, olhando para a fotografia de tempos mais simples e verdadeiros, Iracema perguntava-se como seu filho pudera mudar tanto. Como aquele menino de sorriso franco e coração aberto transformara-se neste homem dividido, preso entre o amor pela mãe e a submissão à esposa manipuladora. Naquele momento, ouviu uma batida suave à porta. Secou rapidamente as lágrimas e endireitou-se. Entre, disse, esperando que fosse Marlene. Mas quem abriu a porta foi Ricardo. Ricardo entrou hesitante, como um estranho pedindo licença. Seus olhos, idênticos aos do pai, castanho escuros, quase negros, refletiam um conflito interno que parecia consumi-lo. Fechou a porta atrás de si e ficou ali, parado, as mãos nos bolsos da calça social impecavelmente passada. Mãe, começou a voz baixa, me desculpe pelo que aconteceu lá na mesa. Iracema olhou para o filho, aquele homem que parecia simultaneamente familiar e estrangeiro. A postura rígida, o vocabulário cuidadosamente polido, a barba perfeitamente aparada, tudo isso pertencia a um Ricardo que ela não conhecia. Por que, filho? Perguntou simplesmente. Por que não me convidou para seu casamento? Ricardo passou a mão pelos cabelos num gesto nervoso que o fez parecer novamente o menino que ela criara. Foi uma cerimônia pequena, justificou, sem conseguir encará-la. Apenas família próxima de Priscila, alguns colegas do trabalho. E eu não sou família próxima? A voz de Iracema tremia. Eu, que passei noites sem dormir quando você tinha febre, que costurei até os dedos sangrarem para pagar seus estudos, que... Por favor, mãe, interrompeu Ricardo, visivelmente desconfortável. Não é tão simples assim. Me explique então. Faça eu entender. Ele sentou-se ao lado dela na cama estreita, os ombros caídos como se carregassem um peso invisível. Quando vim para São Paulo, tinha apenas a roupa do corpo e aquela mochila velha, lembra? Passei fome, dormi em albergues, trabalhei como cão.
até que consegui uma oportunidade no mercado financeiro. Fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. Conheci pessoas importantes, gente que poderia abrir portas. E conheci Priscila, a filha do seu chefe, completou Iracema, lembrando-se das poucas informações que recebera ao longo dos anos. Ricardo assentiu. Ela me introduziu em um mundo que eu nem sabia que existia. Um mundo de oportunidades, de conexões. E para ser aceito nesse mundo, eu tive que me reinventar. Se reinventar, repetiu Iracema com amargura. Ou seja, esquecer quem você era, esquecer sua origem, sua mãe. Não é isso, protestou Ricardo, mas sem convicção. É que certas coisas do passado, Priscila acha que podem prejudicar minha imagem profissional. Certas coisas, repetiu Iracema. Você quer dizer eu? Ricardo não respondeu, e seu silêncio foi mais doloroso que qualquer palavra. Iracema sentiu o coração apertar, mas não de tristeza, de indignação. Levante-se, ordenou, com uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma. Desconcertado, Ricardo obedeceu. Iracema dirigiu-se à pequena mala que trouxera, abriu-a e retirou com cuidado reverente um vestido dobrado, azul celeste, com delicados bordados à mão no decote e na barra, um trabalho que levara meses para concluir. Este é o vestido que fiz para o seu casamento, explicou, estendendo a peça sobre a cama. Cada ponto, cada detalhe, foi costurado com amor, pensando no dia em que veria meu filho se casar. Ricardo olhou para o vestido, emudecido. Iracema continuou. Quando soube que você ia se casar, mesmo sem ter recebido um convite, comecei a costurar. Noites e noites entre um trabalho e outro. Minhas clientes perguntavam, para quem é esse vestido tão especial, dona Iracema? E eu respondia orgulhosa, para o casamento do meu filho em São Paulo. Ele é um homem importante agora. A voz dela falhou, mas recuperou-se rapidamente. No dia do seu casamento, mesmo sem convite, vesti este vestido. Sentei-me na sala de casa, sozinha, imaginando a cerimônia. Como seria a noiva? Como você estaria elegante, se teria usado a gravata azul que eu te dei na formatura. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Ricardo, que permanecia imóvel, como se cada palavra fosse uma lâmina atravessando-lhe o peito. Por 3 anos guardei este vestido, esperando uma oportunidade de usá-lo diante de você, para mostrar que, apesar de tudo, ainda tinha orgulho do meu filho. Com dedos trêmulos, Ricardo tocou o tecido delicado. Mãe, A porta abriu-se bruscamente, interrompendo o momento. Priscila entrou, o rosto uma máscara de falsa preocupação. Ah, estão aqui. Estava procurando por vocês. O que é isso? Seu olhar caiu sobre o vestido. Ah, a famosa relíquia. Aproximou-se, examinando a peça com um desdém mal disfarçado. É interessante. Artesanal, não é? Imagino que tenha sido muito adequado para Spinoza. Iracema enfrentou o olhar da nora. Foi feito com amor, cada ponto. Amor, repetiu Priscila com um risinho. Bem, amor é importante, mas elegância também. Pegou o vestido, erguendo-o como se examinasse uma curiosidade exótica. Algodão simples, não é? Bordado à mão, charmoso de certa forma. Pena que esteja tão fora de moda. Priscila, advertiu Ricardo, percebendo a provocação. Mas ela ignorou-o, continuando seu escrutínio cruel. E este azul tão intenso, quase caipira, não acha, amor? Virou-se para o marido, buscando cumplicidade. Ricardo, dividido entre a lealdade à esposa e o respeito à mãe, ficou em silêncio. Um silêncio que Priscila interpretou como concordância. Bem, continuou com falsa doçura, acho que podemos dar um toque mais sofisticado a essa peça. Sabe o que ficaria perfeito? Sem esperar resposta, tirou do bolso um frasco de perfume de grife. Um pouco do meu Chanel, para eliminar aquele cheirinho de interior. Antes que Iracema ou Ricardo pudessem reagir, Priscila borrifou generosamente o perfume sobre o vestido. Priscila, chega! Exclamou Ricardo, finalmente reagindo. Mas o estrago estava feito. O perfume forte,
impregnava o tecido, sobrepondo-se ao cheiro familiar de lavanda que Iracema sempre usava em suas roupas. Era mais que uma marca física. Era uma profanação simbólica de tudo o que aquele vestido representava. "Pronto!" exclamou Priscila com falsa alegria. "Agora sim parece algo que pode ser usado em São Paulo. Não é, Ricardo?" O olhar que lançou ao marido era um desafio explícito, e para a desolação de Iracema, Ricardo vacilou. Seus olhos evitaram tanto a mãe quanto a esposa, fixando-se no chão. "Preciso voltar ao trabalho", murmurou dirigindo-se à porta. "Tenho uma videoconferência em 5 minutos." E saiu, deixando Iracema sozinha com Priscila e o vestido profanado. "Viu só?" disse Priscila, assim que a porta se fechou. Seu tom era quase confidencial, como se compartilhasse um segredo. "É assim que funciona, Iracema. Você pode ter dado à luz a Ricardo, mas eu criei o homem que ele é hoje. Eu moldo suas decisões, suas escolhas. Eu defino quem entra e quem sai da vida dele." Iracema olhou para a mulher à sua frente, bela, sofisticada e completamente vazia de compaixão. "Você pode controlar muita coisa, Priscila, mas não pode apagar o amor. Ricardo é meu filho, isso nenhum perfume caro, nenhuma mentira sua pode mudar." Por um instante, algo parecido com insegurança passou pelo rosto perfeito de Priscila. Logo se transformou em raiva contida. "Dou a você 2 dias", disse friamente. 2 dias para visitar seu filho, matar a saudade, e depois voltar para seu buraco em Minas. Se tentar prolongar sua estadia, se tentar qualquer jogada emocional para reconquistar Ricardo, terei que tomar medidas mais drásticas." "Que tipo de medidas?" desafiou Iracema. Priscila sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. "Vamos apenas dizer que tenho conexões com excelentes clínicas de repouso para idosos, confusos. Um diagnóstico de demência precoce é tão fácil de conseguir hoje em dia." A ameaça pairou no ar como um veneno invisível. Priscila depositou o vestido sobre a cama, como quem descarta um lixo, e saiu sem olhar para trás. Sozinha, Iracema olhou para o vestido, seu tesouro, sua obra-prima, agora manchada pelo perfume invasivo e pela crueldade deliberada. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enrugado. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de uma determinação nascente. Com mãos trêmulas, pegou o vestido e saiu do quarto. Encontrou o caminho até a lavanderia, onde Marlene dobrava roupas. "Dona Iracema", exclamou a empregada surpresa. "O que houve?" "Preciso de sua ajuda, Marlene", disse com voz firme. "Preciso de um balde com água, sabão neutro e um lugar tranquilo." Marlene olhou para o vestido, depois para o rosto determinado da idosa e compreendeu. "Pode usar a área de serviço, a patroa nunca vai lá. Tenho sabão de coco daqueles antigos. Tira qualquer cheiro." Agradecida, Iracema começou seu trabalho paciente. Mergulhou o vestido na água com sabão, lavando-o delicadamente, prestando atenção especial nos bordados para que não fossem danificados. Enquanto esfregava, sentia como se estivesse lavando não apenas o tecido, mas sua própria dignidade. Marlene, solícita, trouxe um varal pequeno escondido atrás de uma divisória, onde Iracema pendurou o vestido para secar. Depois, voltou ao quarto, cansada, mas determinada. À noite, quando todos dormiam, levantou-se silenciosamente. Voltou à lavanderia, onde o vestido já estava quase seco. Levou-o de volta ao quarto, estendeu-o sobre a cama e, à luz fraca do abajur, começou a trabalhar. Com agulha e linha que sempre carregava em sua bolsa de costura, refez pontos danificados, corrigiu pequenas imperfeições causadas pela lavagem. E então, num impulso que nem ela mesma conseguiu explicar, virou o vestido pelo avesso e começou a bordar no forro interno, próximo ao coração, o nome do filho. Ricardo. Um gesto íntimo, invisível aos olhos externos, mas carregado de significado. Como um talismã, um lembrete de que, apesar de tudo, o amor persistia. Ao terminar, já na madrugada, olhou para sua obra restaurada. O cheiro de perfume caro havia desaparecido, substituído pelo aroma suave do sabão de coco. Os bordados brilhavam como novos. E dentro, escondido,
estava aquele nome, seu maior orgulho e sua maior dor. Deitou-se exausta, mas com uma nova resolução no coração. Não partiria em 2 dias, como Priscila exigira. Não desistiria de seu filho sem lutar. Se havia algo que uma vida de dificuldades lhe ensinara, era a persistência. A resistência silenciosa dos que não têm poder, mas têm princípios. Com o vestido azul cuidadosamente dobrado sobre o criado mudo, Iracema finalmente adormeceu, sonhando com um tempo em que seu filho olharia nos seus olhos novamente e veria não apenas a mulher simples do interior, mas a mãe que o amava incondicionalmente, com um amor que nem o tempo, nem a distância, nem a manipulação de Priscila poderia apagar. Do outro lado da mansão, no quarto principal, Ricardo também não conseguia dormir. Ao seu lado, Priscila ressonava tranquilamente, alheia ao tumulto interior do marido. Ele pensava no vestido azul, nas palavras não ditas, nas lágrimas silenciosas de sua mãe. E, pela primeira vez em muitos anos, começava a questionar as escolhas que fizera, o homem em que se transformara, e o preço, o terrível preço, que pagara pelo sucesso. A manhã seguinte trouxe consigo um silêncio pesado, que parecia pairar sobre toda a mansão. Iracema despertou cedo, como sempre fizera durante toda a sua vida, o hábito de quem se acostumou a aproveitar cada hora de luz natural para trabalhar. Vestiu-se com simplicidade, mas escolheu uma blusa de tom azul claro que combinava sutilmente com o vestido restaurado. Na cozinha, encontrou apenas Marlene, que preparava o café da manhã. "Bom dia, dona Iracema", cumprimentou a empregada, com simpatia genuína. "Dormiu bem?" "O melhor que pude", respondeu com um sorriso cansado. "E os patrões?" "O senhor Ricardo saiu cedo para uma reunião. Disse que volta para o almoço." Marlene baixou a voz. "A patroa ainda está dormindo. Tomou remédio para dormir ontem à noite depois de uma discussão." Discussão. Iracema não conseguiu esconder a preocupação. Marlene assentiu enquanto colocava uma xícara de café na frente da idosa. "Por causa da senhora. Ouvi sem querer. O senhor Ricardo disse que estava cansado das atitudes dela, que ela não tinha o direito de tratar a mãe dele daquele jeito." Fez uma pausa. Foi a primeira vez que o vi enfrentá-la assim. Um pequeno calor de esperança acendeu-se no peito de Iracema. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse algo do seu Ricardo, do menino de coração aberto e princípios firmes, dentro daquele homem estranho em que seu filho se transformara. "Tem mais uma coisa, dona Iracema", continuou Marlene, olhando para os lados para certificar-se de que estavam sozinhas. "Amanhã tem um evento grande aqui. Uma festa para comemorar a promoção do senhor Ricardo a sócio da empresa. Todos os figurões estarão aqui. Os chefes dele, colegas importantes, até gente da política." Iracema compreendeu imediatamente o que isso significava. "E Priscila não quer que eu esteja presente." Marlene confirmou com um aceno triste. "Ouvia no telefone ontem, falando com o Dr. Fonseca, um psiquiatra amigo da família. Algo sobre uma avaliação discreta hoje à tarde." Um arrepio percorreu a espinha de Iracema. A ameaça velada de Priscila tornava-se realidade. Uma tentativa de declará-la mentalmente incapaz, de interná-la, afastá-la definitivamente do filho. "Obrigada por me avisar, Marlene", disse, apertando a mão da empregada com gratidão. Após o café, retirou-se para o quarto, onde pegou o vestido azul, agora completamente seco e restaurado. Examinou cada detalhe, cada ponto. Perfeito novamente, ou quase. Algumas marcas permaneciam, invisíveis aos olhos desatentos, mas evidentes para quem conhecia a história daquele tecido. Como cicatrizes de batalha, pensou Iracema. Cicatrizes que contavam uma história de resistência. O restante da manhã transcorreu numa tensão silenciosa. Iracema permaneceu em seu quarto, relendo as cartas de Zulmira, organizando as fotografias salvas por Marlene. Cada imagem era um pedaço de vida que Priscila tentara apagar, momentos congelados no tempo que contavam a verdadeira história de Ricardo, não a versão fabricada que agora ele vivia. Por volta do meio-dia, ouviu o carro de Ricardo chegando. Seu coração acelerou. Talvez pudesse falar com ele a sós, longe da influência de Priscila. Talvez pudesse fazê-lo enxergar o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse deixar o quarto,
Ouviu vozes no corredor. Priscila finalmente desperta, interceptando o marido. A discussão que se seguiu era abafada pela distância, mas alguns fragmentos chegavam até Iracema. Manipulação, história inventada, problema mental, internação necessária. Então, silêncio. E passos, aproximando-se de seu quarto. Priscila entrou sem bater. Um sorriso artificial estampado no rosto perfeito. Vestia um conjunto elegante de seda azul marinho, cabelos impecáveis, maquiagem que disfarçava qualquer vestígio da noite mal dormida. Iracema, que bom que está acordada, disse com falsa cordialidade. Tenho uma surpresa para você. Um médico muito respeitado vai visitá-la hoje à tarde. Médico? Iracema fingiu surpresa. Não estou doente. Oh, não é esse tipo de médico. É um especialista em saúde mental para idosos. O sorriso de Priscila ampliou-se. Estamos preocupados com você. Essas histórias sobre cartas interceptadas, sobre eu ter jogado seus pães de queijo no lixo, são sinais de confusão mental, sabe? O Dr. Fonseca vai apenas verificar se está tudo bem. Iracema manteve o rosto impassível, embora por dentro sentisse uma mistura de medo e indignação. E onde está Ricardo? Ele concorda com isso? Um lampejo de irritação passou pelo rosto de Priscila, rapidamente mascarado. Ricardo está muito ocupado com os preparativos para a festa de amanhã. Ele confia plenamente no meu julgamento sobre o que é melhor para você. Antes que Iracema pudesse responder, a campainha tocou. Priscila consultou o relógio de pulso, parecendo satisfeita. Deve ser o Dr. Fonseca, pontual como sempre. Saiu, fechando a porta atrás de si. Iracema respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Precisava pensar rápido. Se permitisse que aquele médico a examinasse, sob a influência de Priscila, correria o risco real de ser declarada incapaz e afastada de Ricardo para sempre. A porta abriu-se novamente. Priscila retornou, acompanhada por um homem de meia idade, cabelos grisalhos e expressão séria por trás dos óculos de armação fina. Trazia uma pasta de couro sob o braço. Iracema, este é o Dr. Fonseca, apresentou Priscila toda sorrisos. Ele veio conversar um pouquinho com você. O médico aproximou-se, estendendo a mão. Senhora Iracema, é um prazer conhecê-la. Sua nora me falou muito sobre a senhora. Iracema apertou a mão oferecida, notando a aliança dourada no dedo do homem, idêntica à que Ricardo usava. Amigos próximos, concluiu, aliados. Gostaria de fazer algumas perguntas simples, continuou o médico, sentando-se na cadeira próxima à cama. Apenas para conhecê-la melhor. Priscila permaneceu de pé, observando a cena com olhos de falcão. Dr. Fonseca, poderia nos dar um momento a sós? Pediu Iracema, com voz calma. Algumas perguntas podem ser pessoais. O médico olhou para Priscila, que hesitou visivelmente. É procedimento padrão, ele confirmou finalmente. Confidencialidade médico-paciente. Com relutância evidente, Priscila saiu, não sem antes lançar um olhar de advertência ao médico. Assim que ficaram a sós, Iracema endireitou-se na cama, encarando o homem diretamente. O senhor é amigo de Ricardo, afirmou, não como pergunta. O médico pareceu surpreso com a abordagem direta. Sim, nos conhecemos há alguns anos. Priscila e minha esposa também são próximas. Então o senhor não está aqui como médico imparcial, está? Dr. Fonseca ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Senhora Iracema, eu sou um profissional ético. Minha avaliação será baseada apenas em critérios médicos. Mesmo quando Priscila já lhe disse o que espera encontrar, desafiou Iracema, mesmo sabendo que seu diagnóstico pode ser usado para me afastar do meu filho? O médico ficou em silêncio por um momento, avaliando a mulher à sua frente. Não via confusão em seus olhos. Pelo contrário, havia ali uma lucidez afiada e uma dignidade que o impressionou. Senhora Iracema, disse finalmente, baixando a voz, por que não me conta sua versão dos fatos? O que realmente está acontecendo aqui? Foi o único incentivo de que Iracema precisava. Com voz firme e calma, relatou tudo, a chegada à mansão, o tratamento recebido, as cartas interceptadas, as mentiras de Priscila, a ameaça velada de internação. Enquanto falava,
Pegou da bolsa o envelope que Marlene havia salvado, mostrando as fotografias e a carta de Zulmira. Dr. Fonseca ouviu atentamente, o rosto cada vez mais grave. Quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por algum tempo, olhando para as fotografias, especialmente para uma onde Ricardo, adolescente, sorria ao lado da mãe, usando o colar de contas coloridas. "Conheço Ricardo há 5 anos", disse finalmente. "É um homem brilhante nos negócios, íntegro pelo que pude observar, mas Priscila..." Hesitou. "Bem, digamos que ela tem uma habilidade particular para moldar a narrativa." "O senhor acredita em mim?" perguntou Iracema, quase sem esperança. "Acredito que a senhora está perfeitamente lúcida", respondeu o médico. "E acredito que há mais nesta história do que Priscila me contou." Naquele momento, batidas enérgicas na porta interromperam a conversa. Priscila entrou, a impaciência evidente em cada gesto. "E então, doutor, chegou a alguma conclusão?" Doutor Fonseca levantou-se, recolhendo sua pasta. "Ainda é cedo para um diagnóstico definitivo", respondeu cautelosamente. "Preciso de mais algumas sessões." "Mas para a festa de amanhã", insistiu Priscila, "seria melhor se ela estivesse em observação, não acha?" "Não vejo necessidade médica para internação neste momento", respondeu o médico com firmeza. "A senhora Iracema está perfeitamente capaz de participar de eventos sociais, se assim desejar." O rosto de Priscila transformou-se numa máscara de fúria contida. "Entendo", disse com frieza. "Neste caso, agradecemos sua visita, doutor. Entrarei em contato para agendar a próxima sessão." Quando o médico saiu, escoltado por uma Priscila visivelmente contrariada, Iracema permitiu-se um pequeno suspiro de alívio. Havia ganho tempo, por enquanto, mas sabia que a batalha estava longe do fim. O restante da tarde passou numa tensão silenciosa. Iracema não viu mais Ricardo. Aparentemente, ele estava ocupado com os preparativos para a festa do dia seguinte, como Priscila afirmara. Ou, talvez, sendo mantido deliberadamente afastado dela. À noite, durante o jantar, servido no quarto de Iracema, sob o pretexto de que ela precisava descansar, Marlene trouxe informações alarmantes. "A patroa está furiosa com o médico", sussurrou, enquanto recolhia a bandeja. "Chamou outro para vir amanhã antes da festa e mandou trancar a senhora aqui durante o evento." Iracema sentiu um calafrio. "Trancar?" Marlene assentiu tristemente. "Por fora, para que a senhora não perturbe os convidados com comportamento inadequado", foram as palavras dela. Uma determinação fria instalou-se no coração de Iracema. Não seria silenciada, não seria escondida como uma vergonha. "Marlene, preciso de um último favor seu", disse pegando as mãos da empregada. "Se me ajudar, prometo que não lhe trará problemas." Após o jantar, sozinha no quarto, Iracema pegou o vestido azul. Fitou-o longamente, passando os dedos pelos bordados, pelo nome oculto no forro. Então, com decisão, vestiu-o. O tecido abraçou seu corpo como um velho amigo. Ajustou o decote, alisou a saia. Mirou-se no pequeno espelho do banheiro adjacente. O reflexo mostrou uma mulher idosa, sim, com rugas que contavam histórias de sacrifício e amor. Mas também uma mulher digna, elegante à sua maneira simples, vestida na cor do céu e da esperança. Sentada na beirada da cama, aguardou. O plano era simples. Marlene havia lhe dado um grampo de cabelo resistente. Assim que fosse trancada no quarto, usaria o grampo para abrir a fechadura, uma habilidade que aprendera na juventude com o pai marceneiro. Então, quando a festa estivesse em pleno andamento, apareceria discretamente. Não para causar escândalo, mas apenas para ver seu filho em seu momento de glória. Para que ele soubesse que, apesar de tudo, sua mãe ainda estava ali, ainda o amava, ainda tinha orgulho dele. Enquanto esperava, lembrou-se de todas as vezes que havia lutado silenciosamente por Ricardo, os trabalhos extras que aceitava para pagar seus livros escolares, as noites sem dormir quando ele adoecia, os sonhos que adiara, as oportunidades que recusara, tudo para que ele tivesse chances que ela jamais teve. Não se arrependia de nada. Mesmo agora, enfrentando a crueldade de Priscila e a dolorosa indiferença do filho, não se arrependia. Porque o amor de mãe, concluiu,
Não era um investimento à espera de retorno. Era um dom, incondicional e eterno. Do lado de fora, ouviu passos no corredor. A chave girou na fechadura, trancando-a como uma prisioneira. "Perdoe-me, filho", sussurrou para o silêncio do quarto. "Mas esta noite você vai ver sua mãe." A mansão vivia o frenesi dos preparativos finais para o grande evento. Funcionários uniformizados circulavam apressados, carregando bandejas, ajustando arranjos florais, polindo taças de cristal. O som da orquestra de câmara afinando seus instrumentos no salão principal mesclava-se às instruções tensas da organizadora da festa, uma mulher elegante com um tablet nas mãos e expressão de quem não tolera imperfeições. No quarto principal, Ricardo ajustava a gravata diante do espelho. Seus dedos tremiam ligeiramente, reflexo não do nervosismo pela festa, mas pelo turbilhão emocional dos últimos dias. A presença da mãe havia despertado memórias e sentimentos que ele julgava esquecidos, ou mais honestamente, que havia deliberadamente enterrado durante sua ascensão social. Priscila entrou, deslumbrante em um vestido vermelho de grife, joias reluzentes no pescoço e nos pulsos. Aproximou-se do marido, ajustando-lhe a gravata com gestos precisos. "Está tudo perfeito", comentou com satisfação. "Os Mendonça acabam de chegar. Trouxeram aquele vinho francês que você adora e confirmei que o governador virá mesmo que brevemente." Ricardo assentiu distante. Priscila percebeu. "O que foi? Deveria estar radiante. Esta é sua noite, querido. A consagração de tudo pelo que trabalhamos." "Trabalhamos?" repetiu Ricardo, com uma ponta de amargura. Suponho que sim." Priscila estreitou os olhos avaliando o marido. "Ainda está pensando nela, não é? Na cena patética do vestido." Ricardo virou-se, enfrentando a esposa. "Ela é minha mãe, Priscila. Está trancada num quarto enquanto celebramos minha promoção. Como acha que me sinto?" Priscila suspirou, como quem precisa explicar algo óbvio a uma criança. "Ricardo, já conversamos sobre isso. Sua mãe não está bem. Mentalmente, quero dizer. O Dr. Almeida virá amanhã para uma avaliação mais conclusiva. Até lá, é melhor que ela descanse. Uma festa desse porte seria estressante demais para alguém na condição dela." "E que condição seria essa exatamente?" questionou Ricardo, com uma firmeza que surpreendeu ambos. Porque o Dr. Fonseca não parecia tão preocupado assim. Priscila ajeitou uma mecha de cabelo, ganhando tempo. "Fonseca é competente como clínico geral, mas limitado como psiquiatra. O Dr. Almeida é especialista em demência senil e transtornos relacionados à idade." A palavra demência atingiu Ricardo como um tapa. Por um momento, a possibilidade terrível de que sua mãe realmente estivesse doente, de que ele estivesse falhando com ela novamente, paralisou-o. Priscila percebeu a hesitação e atacou. "Pense, querido, por que ela viria sem avisar depois de tanto tempo? Por que inventaria histórias sobre eu ter jogado seus pães no lixo, sobre cartas interceptadas?" Colocou a mão no rosto do marido, num gesto calculadamente afetuoso. "Sei que é doloroso aceitar, mas sua mãe precisa de cuidados profissionais, não de exposição social." A dúvida infiltrou-se novamente no coração de Ricardo. E se Priscila estivesse certa? E se os sinais estivessem lá desde o início, e ele, cego pela culpa e pelas memórias de infância, não conseguisse enxergá-los? "Vamos", continuou Priscila, aproveitando a vantagem psicológica. "Nossos convidados estão chegando. Esta é sua noite, lembra?" Relutante, Ricardo permitiu-se ser conduzido para o salão, onde dezenas de rostos sorridentes o aguardavam. Executivos poderosos, políticos influentes, socialites elegantes. Um mundo inteiro construído sobre aparências e conexões estratégicas. Seu mundo, agora. Enquanto isso, no quarto de serviço, Iracema trabalhava com o grampo de cabelo na fechadura. Suas mãos, calejadas por décadas de costura, operavam com precisão surpreendente. Após alguns minutos de tentativas cuidadosas, ouviu o clique satisfatório do mecanismo cedendo. Abriu a porta com cautela, verificando se o corredor estava vazio. A música da festa chegava abafada até ali, junto com o burburinho de conversas e risos. Seguindo o plano, dirigiu-se à escada dos fundos.
aquela usada pelos funcionários, que Marlene havia lhe mostrado. Desceu silenciosamente, o vestido azul farfalhando suavemente a cada passo. No piso inferior, a movimentação era intensa. Garçons circulavam com bandejas, cozinheiros finalizavam aperitivos, assistentes da organizadora corriam de um lado para outro. Ninguém prestou atenção na senhora idosa que se movia discretamente entre eles, uma invisibilidade que, pela primeira vez, Iracema agradeceu. Encontrou um ponto estratégico próximo ao salão principal. Um pequeno nicho parcialmente coberto por uma cortina pesada, de onde podia observar sem ser vista. De lá, vislumbrou o filho no centro do salão, cercado por admiradores, sorrindo aquele sorriso que ela sabia ser apenas parcialmente verdadeiro. Ao seu lado, Priscila brilhava, perfeitamente à vontade naquele ambiente de ostentação. Por alguns minutos, Iracema simplesmente observou, absorvendo cada detalhe daquela vida que era simultaneamente tão próxima e tão distante da sua. Viu como Ricardo gesticulava ao falar, um hábito que herdara do pai, como passava a mão pelo cabelo quando estava ligeiramente nervoso, algo que fazia desde criança. Como seu sorriso, apesar de tudo, ainda tinha aquela pequena assimetria no canto direito que sempre o tornara tão charmoso. Não planejava interferir, queria apenas testemunhar, estar presente, mesmo que invisível. Mas o destino tinha outros planos. Um garçom apressado esbarrou numa bandeja próxima, derrubando uma taça que se estilhaçou no chão. O barulho repentino fez com que vários rostos se virassem naquela direção, inclusive o de Priscila, cujo olhar por acaso encontrou o nicho onde Iracema se escondia. Por um momento de puro choque, as duas mulheres se encararam através da distância. Então, o rosto de Priscila contorceu-se numa máscara de fúria. Abandonando a conversa no meio, dirigiu-se rapidamente na direção de Iracema. Instintivamente, a idosa recuou, mas já era tarde demais. Priscila alcançou-a, agarrando seu braço com força surpreendente. "O que pensa que está fazendo?" sibilou, arrastando-a para um corredor lateral, longe dos olhares curiosos. Como saiu do quarto? Iracema manteve-se digna, apesar do tratamento. "Vim ver meu filho." Não pretendia interferir. "Seu filho?" repetiu Priscila com desdém. "Ricardo é meu marido. Construímos uma vida juntos, uma vida que você não faz parte." "Sou mãe dele", respondeu Iracema simplesmente. "Isso ninguém pode mudar." A frieza calculista de Priscila finalmente rompeu-se. Com um movimento brusco, arrastou Iracema de volta ao salão principal, onde a festa continuava. "Atenção!" gritou Priscila, sua voz cortando a música e as conversas. "Temos uma intrusa." O salão inteiro voltou-se para elas. Ricardo, no centro de um grupo de executivos, empalideceu ao ver sua mãe sendo exposta daquela forma humilhante. "Esta senhora", continuou Priscila, apontando para Iracema como se apresentasse uma criminosa, "invadiu nossa casa, está sofrendo de delírios. Acredita ser a mãe de Ricardo." Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Iracema, apesar da humilhação, manteve a coluna ereta, o queixo erguido. Vestida no azul que havia costurado com tanto amor, parecia estranhamente majestosa em sua simplicidade. "Ricardo", chamou Priscila, o tom falsamente doce contrastando com a crueldade de seus atos. "Querido, chame a segurança, por favor. Esta pobre senhora precisa ser retirada." Todos os olhares voltaram-se para Ricardo, que permaneceu imóvel, o rosto uma máscara de choque e vergonha. Iracema olhava diretamente para ele, não com raiva ou acusação, mas com o mesmo amor incondicional de sempre. "Filho", disse simplesmente, a voz clara e firme. Aquela única palavra pareceu quebrar algo dentro de Ricardo. Deu um passo à frente, depois outro, aproximando-se das duas mulheres que marcavam os polos opostos de sua existência. Priscila, percebendo a hesitação do marido, atacou novamente. "Ela é doente, Ricardo. Contratamos médicos, lembra? Está confusa inventando histórias." "Histórias?" A voz de Iracema elevou-se, serena, mas poderosa. "Ou verdades que você tenta esconder, Priscila? Como as cartas que interceptou, as fotografias que queimou, as mentiras que contou." Priscila soltou uma risada forçada, olhando para os convidados como se compartilhasse uma piada. "Viram?"
Delírios típicos. É triste, realmente. A idade faz isso com as pessoas. Então, num gesto de crueldade final, agarrou a manga do vestido azul de Iracema. E este trapo? Acredita ser um vestido fino, patético. Com um puxão violento, rasgou o tecido do ombro até a cintura. O som do tecido rasgando ecoou pelo salão, agora completamente silencioso. Iracema sentiu como se seu próprio coração estivesse sendo dilacerado. Olhou para o vestido destruído, seu tesouro, seu orgulho, sua obra-prima de amor. "Não rasgue meu vestido", disse com uma dignidade que contrastava com a violência do ato. "É tudo o que me restou do casamento do meu filho." Algo caiu do bolso do vestido rasgado. Um pequeno objeto que tilintou ao atingir o piso de mármore. O colar de contas coloridas que Ricardo usava na fotografia de adolescente. Aquele que Iracema havia feito para ele há tanto tempo e que guardara como lembrança. Ricardo olhou para o colar, depois para o vestido rasgado. Finalmente, para o rosto de sua mãe, os mesmos olhos castanhos que haviam velado seu sono na infância, que haviam se enchido de orgulho em cada pequena conquista sua, que agora o miravam com uma mistura de dor e amor incondicional. E algo dentro dele despedaçou-se. "Chega, Priscila", disse, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que ninguém ali jamais ouvira. Avançou, colocando-se entre a esposa e a mãe. Abaixou-se e recolheu o colar do chão. Segurou-o nas mãos como uma relíquia preciosa. "Este colar", murmurou mais para si mesmo que para os outros. "Eu o ganhei no meu aniversário de 12 anos. Foi minha mãe quem fez, com as próprias mãos." Virou-se para os convidados, muitos dos quais pareciam profundamente desconfortáveis com a cena. "Senhoras e senhores, peço desculpas pelo incidente. Esta", apontou para Iracema com um gesto de profundo respeito, "é Iracema Menezes, minha mãe." Priscila soltou um som estrangulado de raiva. "Ricardo, o que está fazendo?" Ele continuou, ignorando a interrupção. "Uma mulher que criou sozinha um filho após ser abandonada pelo marido, que trabalhou como costureira, lavadeira, faxineira, qualquer coisa honesta para me dar educação, que nunca teve luxo, mas nunca nos faltou o essencial: dignidade, valores, amor." Virou-se para Priscila, os olhos finalmente limpos da névoa de manipulação que por tanto tempo o cegara. "E você, Priscila, tem mentido para mim. Tem manipulado, escondido, destruído conexões que deveriam ser sagradas." "São delírios dela", gritou Priscila, o rosto contorcido numa máscara de desespero e raiva. "Não vê que está sendo manipulado por uma velha senil?" Ricardo meneou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. "Não, Priscila. Durante anos fui manipulado por você. Fui convencido a ter vergonha das minhas origens, a esconder minha mãe como um segredo sujo, a valorizar status e aparências acima de laços verdadeiros." Virou-se para Iracema, pegando suas mãos enrugadas nas suas. "Mãe, perdoe-me por tudo. Pelo silêncio, pela covardia, por cada momento em que permiti que a tratassem como menos do que a mulher extraordinária que você é." Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto enrugado de Iracema. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de redenção, de reconhecimento. "Filho", disse simplesmente. E naquela única palavra estava contido todo o perdão que Ricardo precisava. Priscila, vendo que perdia controle da situação, tentou um último golpe. "Ricardo, pense no que está fazendo, na sua carreira, na sua posição social. Tudo pelo que trabalhamos." "Não, Priscila", interrompeu Ricardo com firmeza. "Tudo pelo que eu trabalhei. Enquanto você se preocupava com aparências, eu construía algo real. Uma empresa, resultados. E sabe o que percebi hoje? Que a ética de trabalho, a persistência, a integridade que me fizeram chegar até aqui, aprendi tudo com ela." Apontou para Iracema. "Com minha mãe." Virou-se para os convidados novamente. "Senhoras e senhores, peço desculpas, mas esta festa está encerrada. Agradeço a presença de todos, mas tenho assuntos familiares urgentes para resolver." Um burburinho percorreu a multidão, mas, surpreendentemente, vários dos presentes pareciam aprovar a atitude. Alguns até aplaudiram discretamente, enquanto começavam a se retirar.
O Dr. Fonseca, que observara tudo de um canto, aproximou-se brevemente de Ricardo, apertando seu ombro em um gesto silencioso de apoio. Quando o último convidado saiu, restaram apenas os três no salão. Ricardo, Iracema e Priscila, cujo rosto havia se transformado numa máscara de ódio puro. Você vai se arrepender disso, sibilou para o marido. Vou destruir você, sua carreira, tudo. Ricardo sorriu, um sorriso calmo de quem finalmente encontra clareza após anos de confusão. Não, Priscila, você não vai. Porque, ao contrário do que pensa, meu valor profissional não depende da sua influência social. Depende do meu trabalho, da minha competência, qualidades que herdei da minha mãe. Priscila olhou de um para o outro, a compreensão finalmente atingindo-a. Havia perdido. Com um último olhar de desprezo, girou nos calcanhares e saiu do salão. Sozinho com Iracema, Ricardo finalmente permitiu-se chorar. Não lágrimas de vergonha ou remorso, mas de alívio, de libertação, como uma criança reencontrando o caminho de casa após anos perdida na floresta. Mãe, disse, segurando as mãos dela, vamos consertar seu vestido. Cada ponto, cada detalhe. Juntos, Iracema sorriu através das próprias lágrimas. Alguns rasgos podem ser costurados, filho. Outros deixam cicatrizes que se tornam parte do tecido. O importante é que o amor permanece, mesmo quando o pano se desgasta. E ali, no meio do salão vazio, mãe e filho abraçaram-se, não como a costureira humilde e o empresário bem-sucedido, mas simplesmente como duas pessoas que, após um longo e doloroso desvio, haviam finalmente reencontrado o caminho de volta uma para a outra. Meses depois, numa pequena casa reformada nos arredores de São Paulo, Iracema sentava-se na varanda costurando. Ao seu lado, uma caixa continha o vestido azul, não mais rasgado, mas cuidadosamente restaurado. Cada ponto do rasgo havia sido costurado com fio dourado, transformando a cicatriz em um elemento de beleza e força, um lembrete visível da jornada percorrida. Ricardo, que agora dividia seu tempo entre a empresa na capital e visitas frequentes à mãe, apareceu à porta. Havia mudado nos últimos meses, não apenas exteriormente, com roupas mais simples e o retorno dos cabelos naturalmente cacheados, mas interiormente. Seus olhos haviam recuperado aquele brilho que Iracema conhecia tão bem, o brilho de autenticidade, de paz interior. Está pronta para o almoço, mãe? Perguntou sorrindo. Fiz aquele arroz com pequi que você me ensinou. Quase pronto, filho, respondeu, dando os últimos pontos no tecido que trabalhava. Um novo vestido, também azul, mas diferente. Mais leve, mais livre. Enquanto guardava a costura, Iracema refletiu sobre os caminhos sinuosos que a vida traçara. Sobre como, às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar nossa verdadeira essência. Sobre como o amor verdadeiro, incondicional, pode resistir a qualquer tempestade, superar qualquer obstáculo, consertar até mesmo os rasgos mais profundos. E sobre como, no tecido complexo da existência, são justamente nossas cicatrizes que contam as histórias mais verdadeiras, mais humanas. São elas que, ao final, nos tornam não apenas mais fortes, mas mais autênticos, mais completos. Ricardo aproximou-se, ajudando-a a levantar-se. Juntos caminharam para dentro da casa, onde o aroma de comida caseira preenchia o ar, onde memórias novas se teciam sobre as antigas, dia após dia, ponto a ponto, como os fios invisíveis do destino que, mesmo quando parecem rompidos, encontram sempre um modo de se reconectar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Iracema e Ricardo tenha tocado seus corações. Para continuar nessa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se esta narrativa sobre amor, perdão e redenção tocou sua alma, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber o que esta história significou para vocês.